As flores trazem cada vez mais luzes de estrelas pra gente abrir nossas consciências com os florais, até vestirmos a pureza do elixir. Os florais e companhia vêm pra revelar: dentro de você existe, na verdade, um avatar. Tem uma senha dentro de nós. Alô, bom dia. Hoje, dia 26 de fevereiro, começamos o nosso programa Florais e Companhia, abrindo com uma estrela do aglomerado das Pleiades, que se chama Mérope. Mérope, nas lendas gregas, era uma deusa que fugiu do Olimpo e se casou com um encarnado, né, com um homem. Então, alguma coisa tipo Eva, né? Mérope cometeu, então, o erro, né, o pecado original. Ainda bem que ela cometeu, né, para a gente poder ter a vida aqui no planeta. Mas, enfim, na lenda, Mérope transgrediu todas as regras, né, da espiritualidade e ela teve que pagar caro, né, vivendo, né, reencarnando, né. Então, nesse sistema Pleiades florais, nós temos a essência estelar Mérope, que trabalha o chakra umbilical. O chakra umbilical ele é, na verdade, o canal de alimentação. Então, quando a gente está sendo gerado, nós recebemos através do cordão umbilical toda a alimentação física, né? O astral também é muito importante, mas como a gente se alimentou durante a gestação, isso é fundamental. O alimento é que depois nós, na vida, né, na vida fora do útero, né, vivendo como nós estamos aqui, nós escolhemos o alimento errado e nós nos suicidamos. Então, o alimento perfeito é o alimento que faz parte da nossa programação. A nossa programação é ascensionar, é chegarmos a um nível de consciência angelical. Então, a nossa programação é nos libertarmos dos vícios. O nosso chakra umbilical está ligado com o nosso segundo cérebro. O segundo cérebro é o intestino delgado, né? Esse intestino delgado abriga todas as nossas sombras, ou manifesta todas as nossas sombras, e a nossa luz. Essa nossa luz precisa se expandir. Então, quando você trabalha com Mérope, essa essência estelar, você está resolvendo o problema básico, que é gerar. Você gera todos os dias energias, pensamentos, sentimentos, emoções, e isso vem desse segundo cérebro, muito mais do que deveria. Nós deveríamos funcionar muito mais com o coração, mas nós acabamos nos esquecendo de cuidar disso e nós acabamos gerando
todas as nossas energias principais, né, pensamentos, sentimentos, emoções, nós acabamos gerando por comando desse segundo cérebro. Então, esse segundo cérebro nos pede para comer aquilo que é agradável à boca, aquilo que tem um paladar agressivo, um paladar que satisfaz nossa impaciência. Tipo assim, quero comer e já logo sentir, nossa, que estou nas nuvens, né? Então, a gente acabou entrando por essa alimentação errada e nós estamos hoje vivendo muito menos do que deveríamos estar vivendo e, pior de tudo, com a qualidade de vida já sacrificada. Então, quando nós tomamos essa essência Merope, nós nos relembramos que a nossa programação veio lá de cima, veio dos deuses, nós somos deuses. Então, ativar essa memória que está instalada dentro do nosso intestino delgado, que é o parceiro do coração, né? Na medicina chinesa se fala de coração, o órgão, intestino delgado, a víscera. Então, o intestino delgado precisa ser purificado. Então, essa purificação começa através dessa ativação dessa memória celular que está dentro de todos nós. Então, a essência estelar Merope nos faz lembrar a questão também da gestação, né? A gestação está ligada com os 9 meses, são 9 meses de gestação, onde nós esperamos para reencarnar. E nesse aguardo, nós temos todo o filme da nossa reencarnação. São 7 meses em que você baixa basicamente, né, o seu projeto básico, mais 2 meses, são 9 no total, onde você vai acessar tudo que você programou no seu contrato. Então, quando você estava dentro do útero da sua mãe, no primeiro mês, você viu os primeiros 7 anos de vida. Isso a gente conversa bastante, né, nos cursos, e é importante a gente sempre relembrar. Então, se você não caiu fora, porque no primeiro mês é muito fácil a gente desistir, né? Os primeiros 7 anos são os anos de vida onde a gente é totalmente dependente, né? Então é mamadeira, né? E papinha, então comida, e depois vem os primeiros anos de vida até entrar na escola. Mas a coisa está ficando cada vez mais difícil, né? Porque nos primeiros 7 anos acontecem muitas coisas. Na própria vida intrauterina acontecem muitas coisas, porque os pais e mães às vezes estão desequilibrados. Então, esse aborto espontâneo, né, a Mary Ellen está perguntando, o aborto espontâneo acontece realmente nessa hora. Às vezes nem dá para formar totalmente o embrião. Então, nesse primeiro mês, às vezes nas primeiras semanas, 2 semanas, né, o espírito resolve que não vai aceitar a reencarnação. Então, ele pula fora. Tá? Então, não precisa nem fazer nenhum aborto, o espírito sai fora. E aí, tudo acontece. Então, no primeiro mês, você lembra você é convidado a assistir os seus primeiros 7 anos de vida. E você já viu. No segundo período,
que é um período mais já entrar na sociedade, enfim, até antes, né, dos 7 anos, hoje a criança já está na internet, né, nessa idade. Então, dos 7 aos 14, você tem a relação com a figura do pai. O pai dentro de casa é a figura do mundo, ele traz o mundo para dentro de casa. E muitas crianças já se assustam com o mundo, porque o mundo está assustador para muitas pessoas e muitos seres sensíveis, né? Para outros que já estão reforçados, já têm sabedoria, já têm visão, isso não é tão assustador. Na verdade, o pânico que é instalado é um pânico falso, né? As trevas mandam energias, mandam informações para deixar pessoas arrasadas, mas isso não é uma realidade, isso é uma ficção, né? Então, no segundo período, a figura do pai é importante. Já no primeiro foi a figura da mãe. A mãe é que está presente. Essa energia de mãe provedora, espontânea, né? O leite materno é fundamental, porque é uma substância totalmente pura, né? Essa visão da vida, que tudo vai chegar para você, tudo que você precisa e tudo que você merece vai chegar sempre para você. Isso é instalado nos primeiros 7 anos, né? Aí, no segundo período, então, dos 7 aos 14, as pessoas estão já começando a vislumbrar o mundo, e é onde começa a explosão hormonal. A explosão hormonal é por volta dos 9 até os 11 anos, né? Onde nessa fase a alma está começando a se manifestar com mais clareza, né? E aí você começa a ver os podres, né? A gente gosta das crianças até 3, 4 anos, 5 anos talvez, mas a partir daí a gente começa a se sentir incomodado. A criança já começa a manifestar o seu lado sombra. É aí que nós provamos, né, que os pais podem provar o seu amor pelos filhos e o perdoar aquele espírito que veio, né, com todas as dificuldades e todos os problemas para você enfrentar, você pai e mãe, né? Bom, a partir dos 14 aos 21, então normalmente aquela fase perigosa, né, que pode entrar nas drogas, que pode acessar aí tudo, o mundo todo, né? O jovem hoje já quer um carro nessa fase, enfim, onde se manifesta a última, ou melhor, a síntese das nossas reencarnações. A síntese das nossas reencarnações é assim, o extrato do que você conseguiu acessar a nível de consciência. Então, a nível de consciência, você tem todo um período em que você descobre que você não é florzinha que se cheira, né? Então, dos 14 aos 21, a gente começa a perceber que nós somos chatinhos, né? Que nós criamos problemas, né? Essa questão dos hormônios, nessa fase que explode, né? Normalmente as meninas já estão assim num período que estão tomando anticoncepcional, né? Os jovens já estão querendo fazer musculação, aí tomando anabolizantes, tem muita coisa entrando aí para desvirtuar. E a química começa a interferir na nossa tireoide, né? Quando você começa a ingerir produtos, né, tipo anticoncepcionais, alguma coisa, você já está desviando o curso do seu contrato, né?
Qualquer hormônio que você toma, você está dando de presente o seu livre-arbítrio, o seu poder de conexão, o seu poder de escolha, você está entregando para o sistema. E o sistema vai escolher por você. Só que, assim, tudo fica parecendo que é você que está fazendo a escolha. Mas não, o embasamento dessa escolha está sendo dado pelo sistema, né? Pela indústria química, pela indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, né? Então você entra nesse momento abrindo mão do seu poder de escolha na alimentação. É aí que entra a Merope. É muito importante nessa fase cada consciência se direcionar, né? E esse direcionamento ele vai acontecer quanto melhor, quanto mais você usa o alimento natural, você se alimenta com produtos da natureza. Então são as frutas, os legumes, as verduras, as raízes, né, as oleaginosas. Esse alimento vai te fortificar realmente, né? Então você vai se armazenar, você vai se adequar ao padrão angelical que está dentro de você. Se e você escolhe um caminho e você come só industrializado porque você tem preguiça de fazer o que você produz, o que você cozinhou, né? Você fez em casa, você está deixando de se cuidar, você está abrindo mão do seu poder de se autocuidar. É o amar a si mesmo sendo desprezado, você não está se cuidando. Então, a partir dessa fase, se instalam realmente os miasmas, os chips, todos os aparelhos que estão programados para te desviar do contrato sagrado, interferindo no seu coração. Tá? Então, o intestino delgado interfere diretamente no coração. O coração, vocês têm tanto caso de infartos, aí, derrames, tudo isso aí é uma questão de pulsação, é uma questão de energia. A energia, a conexão da centelha divina no seu coração, ela acontece a partir de quanto você está cuidando bem do seu intestino delgado, que é onde você escolheu o que você pôs na boca. Você escolheu o que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu, o que você disse, né? Então, a partir disso é que você entra dentro de uma frequência que a gente pode chamar de uma cadeia alimentar completa, né? E é onde você se situa de acordo com uma escolha interna sua, que é o seu nível de consciência. Então, o nível de consciência de todos nós já está purificado o suficiente, nós já estamos amadurecidos, porque o nível de consciência se consegue com experiências, com vivências. Então, se você, no meio de um caminho maravilhoso, você resolve, tipo assim, eu quero experimentar se é gostoso esse produto aí que a Nestlé lançou, alguma coisa assim, e você começa a você se entope, né, dessas energias horrorosas, ou você resolve falar, mas eu queria experimentar, ver como é que é, pelo menos uma cheiradinha de cocaína, né? Então você está dentro desse nível de evolução, você está querendo, você pôs
pé no breque, parou tudo, para tudo que eu vou desabar, vou cair do abismo. Então é nesse momento que a gente precisa se conectar, é onde a gente precisa ter mais cuidado com os nossos filhos, né, com a nossa juventude, né, dos 14 aos 21, onde eles estão muito expostos, né, a essa invasão. Mas voltando à questão da programação, né, dos 14 aos 21, nós estamos praticamente começando a construir a nossa vida, né? Então a nossa vida se constrói, essa base, essa reencarnação é validada ou não a partir dessas decisões. Dos 21 aos 28 anos, que é o filminho que a gente assistiu no 4º mês, né, da nossa gestação, nós vimos como nós iríamos entrar em contato com o mundo material, como que a gente ia lidar com a questão de sexo e sobrevivência, né? O seu emprego, a sua namorada, o seu namorado, né? Com a sua parceria, então os seus amigos. Então essa frequência é onde você vai começar a ficar mais seletivo, você precisa ficar mais seletivo. Então parece que a vida ficou encapsulada. Nessa fase existe muita depressão. Na anterior também tem depressão, mas nessa fase tem muita depressão. Geralmente os abortos, né, espontâneos, eles acontecem no 2º, né, ou no 3º mês. Mas nesse 3º mês também acontece muito a questão dos enjoos, das náuseas, né? A mãe está sentindo a frequência do espírito que está reencarnando. Então, até o 3º mês, geralmente tem muito enjoo. As mães têm esse problema de refluxo, às vezes, tá? E, normalmente, a criança também vai ter isso, né, nessa fase, depois que nasce, né? Então, nos primeiros meses de vida. E isso dependeu muito do que a mãe comeu na gestação, né? Às vezes a mãe fumou, né? E, enfim, tem tanta coisa acontecendo, mas nesse 4º período, voltando aqui à sequência da reencarnação, nesse 4º período as pessoas já começam a ter movimentos suicidas, né? Porque entrando em contato com o mundo, existe aquela coisa de se envenenar, né? Então, envenenar-se tipo, eu acho que eu estou desistindo do meu contrato, né? Eu acho que eu não vou aguentar, porque a barra é muito pesada. Mas todos nós, nesse momento, recebemos um auxílio silencioso do nosso anjo da guarda, né? Então, na verdade, desde que nós nascemos, enfim, mas nessa fase, você já começa a perceber que o tiro passa no seu fio de cabelo, mas não pega na cabeça, né? Então, você está sendo muito protegido e você começa a tomar consciência. Enfim, você sabe que quando você vê o seu contrato sagrado, né, através da sua evolução, você está estando fora do corpo, já o encaixe é parcial no corpo físico, você vê isso claramente, você vê o seu anjo da guarda te protegendo nas situações mais difíceis, que são as tentações que você sempre caiu em outras encarnações. Então, você percebe, você vê com clareza, só que quando você está reencarnado, você não vê isso, você só vê o lado difícil, o lado do karma, o lado do sofrimento. Mas
quando você começa a se conectar com isso e está sabendo de que antes de você nascer, você viu o seu anjo da guarda agindo e fazendo tudo nas situações mais difíceis que você mesmo cria para ele cuidar de você, então você se inspira, você tem energia, você tem confiança, tem coragem, né? Na verdade, essa conexão que entre o espiritual e o físico é a grande sacada desse momento de Merope. Essa essência estelar Merope é fantástica porque ela te dá essa sequência, né? Você tem que descobrir que você está sempre conectado. Você desliga, você sai, mas a conexão ela é muito mais profunda do que a sua mente pode acessar. A sua consciência, ela é um estado muito mais profundo do que simples pensamento. O pensamento é como se fosse assim a pontinha da pirâmide, né? A pontinha do cone. Então, você é a manifestação mais próxima, mais fácil de acessar, mas em essência você está sempre conectado. Essa conexão com o Merope é assim, a nossa força maior. Merope teve a ousadia, né, de realizar esse salto para descer para os níveis mais pesados. Bom, com isso nós vamos parar por aqui, que o tempo já está terminando. Amanhã a gente continua falando do período dos 28 aos 35, dos 35 aos 42, enfim. Então, essa energia de Merope é um impulso. Esses 4 primeiros meses da nossa gestação, da nossa geração, é o impulso, a base de toda a nossa vida. E a nossa vida tem alicerces profundos, só nós precisamos abrir esses alicerces e começar a trabalhar com eles. Bom, Merope, ela nos lembra, nos faz conectar com aqui e agora, né? Então essa essência estelar nos ajuda a perceber que quanto é importante você estar aqui agora e você valorizar isso, né? Ela é usada para as pessoas que vivem em outras dimensões, né? As pessoas que não conseguem se aterrar. Então, através da alimentação, nós nos sentimos mais no aqui e agora, participando com vontade, né? com iniciativa. A gente perceber que cada minuto, principalmente os minutos das dificuldades, dos nossos desafios maiores, nós estamos presentes, nós precisamos estar presentes com a nossa criatividade. Então essa criatividade se desperta nas dificuldades, nos desafios. Não se esqueça, então, amanhã o Lucas está dando um curso de aurículo à noite, né, às 20h30. Então, você pode se inscrever ainda, mande pelo e-mail, né, e no dia 9 e no dia 10 nós vamos iniciar o nosso curso de tinturas vibracionais. São 2 turmas separadas, as turmas de sábado à tarde e as turmas de domingo de manhã, tá bom? Então, desculpe de não poder atender os pedidos no chat, porque hoje o assunto era um pouquinho mais
difícil de quebrar, mas a gente continua se falando. Se vocês quiserem mandar pelo e-mail, a gente responde qualquer coisa diretamente para cada um, tá bom? Então, paz e luz, até amanhã, que o seu anjo da guarda continue cuidando bem de você. As flores trazem cada vez mais luzes de estrelas pra gente abrir nossas consciências com os florais, até vestirmos a pureza do elixir. Os florais e companhia vêm pra revelar dentro de você existe na verdade um avatar. Tem uma senha dentro de nós, é uma passagem de volta ao sol pelo arco-íris da nossa voz.